bem, então nós vamos começando, não é? A minha ideia hoje era acabar a discussão dos paradoxos, que ontem já avançámos um bocado. Depois o Eduardo convidou-nos para assistir a um pouco de uma ação sobre improvisação, numa aula que está a ter lugar aqui ao lado, não é? E acho que pode ser interessante nós falarmos de improvisação, ver improvisação a ocorrer com a Fernanda, portanto é... Será que está filmando já? Você ligou? Eu acho que liguei, carreguei naquele botãozinho vermelho, não é? Está filmando? Tá, então pronto, ok. E depois, portanto, a ideia, daqui a mais uns minutos, depois de acabar esta parte, íamos com o Eduardo assistir um pouco da ação de improvisação. E depois íamos falar de liderança positiva para terminar a sessão. E, portanto, para começar, íamos falar da parte dos paradoxos que nós ontem começámos a tratar, sobretudo articulando com os outros motores de mudança. E, portanto, provavelmente ainda se recordarão, portanto, nós ontem, ao Eduardo, só para te situar, nós ontem começámos por basicamente apresentar 4 explicações para o processo de mudança. Aquilo baseado no paper do Van de Ven e do Poole, que dizem que a mudança pode ser explicada por 4 caminhos. Um que é o teleológico, que é o mudo porque tenho o objetivo de mudar. O ciclo de vida, que é o mudo porque tudo muda, portanto eu não tenho que fazer nada para mudar porque a mudança é inevitável, não é? Ela vai acontecer. Depois a explicação dialética ou paradoxal, que tem a ver com o facto de as organizações mudarem porque têm contradições que as obrigam a mudar, portanto a própria organização gera contradições que em si mesmas são fontes de mudança. Um bocadinho antes dos paradoxos, isto já era o argumento do Marx, não é? Portanto a ideia de que os sistemas geram contradições e essas contradições alteram o funcionamento dos sistemas. E finalmente a explicação evolutiva ou ecológica, que diz que as organizações mudam porque funcionam como populações de organismos na natureza. E, portanto, a mudança não é tanto o resultado estritamente da ação individual, é mais o resultado das interações entre organizações a um nível mais macro. E, portanto, como é que as organizações mudam? Mudam porque aquelas que estão menos adaptadas são removidas, surgem novas variações e, portanto, o processo é mais macro, mais dinâmico, etc. E, portanto, nós ontem olhámos sobretudo para estes motores. E, em particular, depois para o motor dialético ou paradoxal, que diz que as organizações fundamentalmente mudam porque produzem estas tais contradições. E, portanto, hoje o que queríamos fazer, antes de ir assistir um pouco da aula da Fernanda, era ver o que é que a literatura recente sobre paradoxos tem dito, o que é que se pode fazer com eles e sobretudo, o que é que isso nos diz sobre o funcionamento das organizações como um todo. E a este respeito, ainda ontem na discussão da Fabiana falávamos um pouco disso. Portanto, a ideia é que durante muito tempo a teoria da organização assumiu que o paradoxo e a contradição são anomalias. Porque uma boa organização é uma organização que não tem estas contradições. E num dos seus textos, ou talvez no texto mais importante nesta matéria, a Wendy Smith e a Marianne Lewis dizem que temos 3 grandes formas de olhar para as organizações. Ou pelo menos 3 formas que nos ajudam a contrastar o que se entende por organizações. Portanto, uma primeira visão, que é a visão da teoria clássica, que aquilo que procura é identificar, voltamos ao caso do Taylor e do Taylorismo, aquilo que procura é identificar, sobretudo, a melhor maneira de organizar. E identificar a melhor maneira de organizar não faz muito sentido considerar o papel de paradoxos, porque não há lugar para paradoxos neste tipo de organização. Portanto, um paradoxo é uma anomalia e, portanto, no fundo é uma falha da organização. E, portanto, o pressuposto aqui é que, se formos suficientemente perspicazes, encontraremos a melhor forma de organização. Depois surge a teoria contingencial, que acaba por disputar esta ideia. Eu não sei se o termo é familiar ou não, o que é isso da teoria contingencial. Tropeçaram já nisso ou não? Sim? Qual é que é a ideia?
que as organizações têm limitações em vista do ambiente. O ambiente Sim, influencia. sim. E E então qual é a melhor estrutura? seria uma estrutura aberta, né, digamos assim, que possa trocar com o ambiente. Sim. Ou até de uma forma mais simples, qual é a melhor estrutura? Bom, a melhor estrutura depende do tipo de ambiente, não é? Se eu tenho um ambiente mais estável, uma estrutura mais mecanicista pode ser boa. No ambiente mais volátil, a estrutura orgânica tem vantagens. E, portanto, acabamos por saltar da ideia de que a melhor estrutura pode ser identificada para a ideia de que nem sequer há uma melhor estrutura, porque, de facto, a melhor estrutura existe na relação com o ambiente, não é? E, de facto, esse é o ponto-chave da teoria contingencial. Há uma dança, uma coevolução entre organizações e ambiente e, portanto, eu não consigo identificar uma melhor estrutura fora do tipo ambiental. E, finalmente, a abordagem paradoxal, aquilo que diz é que a melhor forma de entender a organização passa não tanto por procurar identificar uma estrutura que seja necessariamente pura ou livre de dissonâncias, mas aquela que melhor consegue acomodar uma série de oposições que acabam por refletir a relação da organização com o envolvente e, portanto, nesse sentido, a melhor organização é aquela que consegue encontrar uma forma de equilibrar as suas tensões para ser capaz de responder às necessidades da envolvente. E, portanto, aquilo que a Wendy Smith e a Marianne Lewis dizem é que o paradoxo, nesta perspectiva, deixa de ser algo de errado e passa a ser constitutivo da própria organização. Constitutivo no sentido em que o paradoxo faz parte, isto é, não é algo que eu possa eliminar, é algo com que tenho de viver. E daqui nasce uma ideia completamente diferente das outras. Portanto, enquanto que no terrorismo o objetivo é identificar a melhor maneira universal, nas teorias contingenciais o objetivo é encontrar a melhor maneira para uma determinada situação e na abordagem paradoxal o objetivo é encontrar a melhor maneira de equilibrar a organização ao longo do tempo. E, portanto, uma coisa má transforma-se numa condição, ou seja, numa coisa normal, se quiserem, não é? E, portanto, todo o trabalho feito nestes últimos anos, este trabalho nesta abordagem vem a maior parte dele vem já dos anos do século XXI, embora obviamente haja precursores, e, portanto, este trabalho tem vindo a tentar explorar esta ideia de que as organizações devem procurar responder a paradoxos de uma maneira adequada. E eu aqui iria olhar sobretudo para três abordagens ou três perspectivas, embora haja outras. Portanto, há autores que dizem coisas diferentes, mas estas, julgo que de uma forma simples, permitem-nos perceber a subtileza da abordagem. Ora bem, tal como nós ontem víamos, quando estas coisas começam a ser estudadas, a ideia é que o paradoxo é de facto, tal como eu dizia, é de facto uma condição que é pouco desejável. E, portanto, o que é que eu devo fazer quando sou confrontado com uma contradição? Eventualmente resolvê-la. Como é que eu resolvo a contradição? Escolhendo. O que é que eu escolho? Um dos fatores. Sei lá, vamos ilustrar aqui com duas forças antagónicas. Eu tenho por um lado exploration e tenho por outro lado exploitation. Eu não sei se este trabalho é familiar ou não, já ouviram falar do Marx, exploration e exploitation, ou os termos são novos? Não? Não com essa combinação. Não com esta combinação. Então, esta distinção é apresentada pelo James March num trabalho bastante conhecido. E aquilo que, aliás, o artigo chama-se mesmo Exploration and Exploitation in Organizations, ou qualquer coisa do género. E o March, que é um autor muito... O March, eu diria que, enfim, não podemos considerá-lo como autor de paradoxos porque ele nem usa o termo deliberadamente, mas é alguém muito sensível à questão das tensões. E ele diz que, aliás, o Marx usa, é dele
uma imagem que eu acho que é a imagem mais interessante para descrever a liderança que eu alguma vez ouvi. O James March diz, e isto é muito paradoxal intrinsecamente, ele diz que um bom líder é uma mistura de poeta e encanador. Que eu acho que é uma ideia, bonita, não é? É encanador que se diz, não é? Em Portugal dizemos canalizador, por isso é que, mas essa já aprendi, não é? O que é que ele quer dizer com isto? Esta mistura é um bocadinho estranha, não é? Mas acho que é uma imagem bonita, não é? Porque é um bom líder. Nesta perspectiva. É poeta? Sim. Porquê? O que é que significa aqui o lado poético? Sensibilidade, né? Sim. A sensibilidade, a inspiração, não é? E no fundo o que é que faz um líder? Nesta perspectiva poética apresenta o mundo de uma maneira diferente, não é? E isso é muito importante. Mas se o líder só for poeta tem um problema, não é? Era aquilo que nós falávamos. Há muita poesia, mas o que é que falta? Pragmatismo. Falta pragmatismo, não é? Portanto, a poesia sem pragmatismo pode ser bonita na poesia propriamente dita, mas na gestão tem mais que se diga. E portanto é preciso pragmatismo, e de onde a dimensão do Plummer, como ele diz. Agora também reparem, um líder com pragmatismo a mais e poesia a menos também tem um problema, não é? Qual é que é o problema? É o ponto de visão. Sim, e mais? Eu vejo vários problemas, aliás, não é? Você não cria, né? Sim, e mais, só mais uma implicação, mais um problema. As coisas fazem-se. Como assim? Não. Até certo ponto podem fazer, mas a certa altura as pessoas fartam-se, não é? O trabalho não é interessante. Quando se fazem, fazem-se com esforço, mas não é com grande dedicação, não é? Portanto, eu faço o trabalho porque tenho de fazer o trabalho, mas nem sequer penso muito no trabalho que estou a fazer. E, portanto, o excesso de pragmatismo também é potencialmente nefasto. E, portanto, o James March, além desta imagem, que é não muito conhecida, ele tem a outra imagem que é de que as organizações exigem esta tensão ou implicam esta tensão entre exploration e exploitation. Acho que os termos são muito diferentes, embora a sua tradução para português seja a mesma. Tanto exploration como exploitation é exploração. Só que são formas de exploração muito diferentes, não é? O que é exploration? O que é que sugere a palavra? Busca por... Sim, novidade, não é? A busca de coisas novas, não é? E exploitation. Também é exploração, mas é diferente, não é? A exploração de que tipo? O que é que vos parece? O que é que a palavra sugere? Essa palavra em português, eu não conheço muito. Caso se o similar seria explotação, exploitation, não sei se seria... Qual seria o significado? Também é exploração, não é? Mas é a exploração no outro sentido, que é, por exemplo, a exploração do homem pelo homem, não é? Mas no caso a conotação não é negativa. O que ele diz, e isso é que é interessante, ele diz: as organizações precisam de exploration, que é o quê? Descobrir coisas novas, não é? Imaginem, quando a minha organização descobre uma coisa nova, cria novas oportunidades no mercado. Isso é bom. Mas a minha organização também precisa de exploit. O que é que isso quer dizer? Imaginem, eu descobri uma coisa nova, muito bem, mas o que é que tenho de fazer com ela? Isso aí é fundo, não é? Sim, tenho de fazer qualquer coisa, tenho de exploit a oportunidade, ou seja, tirar partido de... Bom dia, bem-vindo. O que é que isto quer dizer? Que uma sem a outra é problemática. Imaginem, usando aqui a linguagem do petróleo. Exploration é o quê? E não é preciso ser um especialista em petróleos, não é? O que é exploration? Sim, é a prospecção, não é? A prospecção é o quê? Vou tentar descobrir novas fontes de petróleo, não é? Mas depois o que é que tenho de fazer com elas? Captar. Tenho que retirar o petróleo, captá-lo, ou seja, tenho que fazer exploração, não é? Portanto, é a prospecção e extração. Aliás, a extração, não é? Agora reparem, para que é que serve prospecção sem extração? Para nada, não é? Que eu descubro coisas que não me servem. Mas também imaginem, se eu tenho um excesso de extração com insuficiente prospecção, qual é que é o problema? Eu extraio, não descubro nada. Qual é o problema? Você não expande, né? Sim. E há um problema a prazo. Qual é que é o problema a prazo? Se eu tiro... Termina. Sim. O poço vai se esgotar e eu fico sem mais opções. E, portanto, o que o James March diz é que as organizações precisam destas duas abordagens e precisam delas de uma forma equilibrada. Todavia, aquilo que se sabe
é que, por vezes, de uma forma até não intencional, as organizações acabam por escolher um dos polos. E quando eu digo escolher, a ideia de escolha transmite uma certa noção bom dia, uma certa noção de deliberação, mas aqui não é necessariamente deliberado. Porquê é que uma organização pode escolher um polo? Porque ao longo do tempo foi trabalhando de uma determinada forma, desenvolvendo padrões e a certa altura há uma determinada forma de trabalhar. O que significa o quê? Que, por exemplo, a nossa organização é tão boa a fazer alguma coisa que tende a melhorar aquilo que já sabe fazer. E, portanto, nós melhoramos e estamos a fazer exploitation. E se formos muito bons a fazer exploitation, isso tem vantagens, mas não tem uma desvantagem. E já estão a ver qual é que é, não é? Qual é que é a vantagem? A desvantagem? A vantagem, para começar. A vantagem. Nós estamos a fazer aquilo que já sabemos fazer. É vantajoso, não é? Porquê? Melhora a qualidade. Sim. Se eu estou a fazer bem uma coisa que já sei fazer, a qualidade vai ser cada vez melhor, potencialmente, não é? Mas tem um custo. Qual é que é o custo? A falta de diversidade. Sim. É que eu estou cada vez a fazer convergir mais aquilo que faço. E como o mundo lá fora está a mudar, eventualmente eu estou a arriscar fazer algo que um dia não vai ser relevante. E se pensarem no caso, nós aqui ontem falámos dos celulares da Nokia, a Nokia fazia bem o produto, só que lá fora houve quem começasse a fazê-lo de uma maneira diferente. E entre fazer melhor e fazer diferente, por vezes temos uma tensão que gera perdas para os incumbentes, como o caso da Nokia, que faz cada vez melhor uma coisa que cada vez menos pessoas querem. Estou a ser claro, não estou? Sim. E esse é o perigo da exploitation, quando eu desequilibro o sistema a favor de um dos polos, portanto, neste caso, do polo da exploitation. Deixem-me dizer que há um autor canadiano chamado Danny Miller, que estudou este processo e deu a esta síndrome o nome de paradoxo de Ícaro. Eu não sei se conhecem a história do mito grego do Dédalo e Ícaro, não é? Não conhecem? Não. Conheço. Então qual é que é a história? O sonho de Ícaro foi em relação a que ele tinha um sonho muito grande e ele colocou asas, só que as asas eram de cera. Sim. E quanto mais ele se aproximava do sol, a asa derretia. Sim, aí. Exatamente. E o que é que o mito do Ícaro nos diz sobre a gestão de paradoxos? A história é essa, não é? O que é que isto nos diz? Qual foi o problema do Ícaro? Chegar até o sol. Foi um problema da exploitation, não é? Porquê? Ele queria ir cada vez mais alto com o quê? Com a mesma solução, com a mesma tecnologia, chamemos assim, não é? E portanto a tecnologia é boa ou não? É, mas a tecnologia tem um limite, não é? E se eu ultrapasso o limite dessa tecnologia, a tecnologia deixa de servir. E o que o Danny Miller quer dizer com o paradoxo de Ícaro é que o excesso de ênfase numa tecnologia e o excesso de crença nessa tecnologia eventualmente vai impor um custo, que é o custo da tecnologia não nos vai servir e nós nem sequer percebemos que ela já não nos serve. Ou seja, o sucesso passado não é garantia de sucesso futuro. E portanto, o que é que nós podemos fazer para tentar melhorar o equilíbrio? Complementar exploitation com exploration. Qual é a dificuldade? A dificuldade é quando uma organização é muito bem sucedida, há uma grande tendência para enfatizar mais aquilo que ela já tem. E portanto, o resultado disso é que a organização acaba por se expor às consequências de uma escolha either or, que é uma coisa ou outra, não é? Deixem-me só dizer que esta abordagem, uma coisa ou outra, é perigosa quando estamos a falar de paradoxos, não é necessariamente perigosa quando estamos a falar de dilemas. Portanto, o dilema implica duas alternativas e a escolha de uma delas. Mas como as alternativas são, de facto, separadas, esta escolha não tem grande problema, porque eu escolhi e está escolhido, não é? O dilema mais clássico da gestão é, porventura, o dilema entre fazer e comprar.
E isto não é um paradoxo, é um dilema, não é? Porquê? Lembram-se da definição de paradoxo, o que é que nós dissemos que era um paradoxo? Portanto, um paradoxo tem 3 características. Envolve uma oposição, interdependência, portanto um polo e o outro são mutuamente relacionados, e persistência ao longo do tempo. E portanto isto é um paradoxo. Aqui não é um paradoxo. Porquê? Os polos são a mesma coisa ou não? Fazer ou comprar? Ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. São diferentes, não é? E portanto são diferentes, eu escolho uma e está escolhido, e o outro não me vai revisitar. Posso decidir bem ou mal, isso é outra coisa, mas de facto há diferença, não é? E portanto a ideia, quando eu estou a tratar de dilemas, não tem problema em escolher um polo do dilema. Quando estou a tratar de paradoxos, então aí pode ser problemático, porque quando eu estou a ignorar uma força, ela pode voltar mais tarde. Obviamente, como imaginam, uma das grandes dificuldades nas organizações é tentar distinguir o que é realmente um paradoxo do que é um dilema, porque estas coisas são, por vezes, difíceis de destrinçar, não é? Mas a ideia, quando se fala de paradoxos, a ideia é que quando a escolha é do tipo uma coisa ou outra, se for realmente um paradoxo, é potencialmente problemático, porque isso tem custos grandes para as organizações. E é por esta razão que a Wendy Smith tem vindo a defender a necessidade de pensar numa lógica both and. O both and, como é que nós podemos traduzir isto? O primeiro é um ou e este. Ambos e. Ou seja, os dois. Não é? E o que é que ela quer dizer com isto? Quer dizer que, quando eu tenho um verdadeiro paradoxo, a questão que coloco é saber como é que, em vez de escolher uma coisa ou outra, posso escolher as duas. Ou seja, em bom português, como é que posso comer o bolo e ficar com o bolo? A boa notícia é que aqui estamos a falar de paradoxo e, portanto, se for um bolo real, isto é capaz de ser complicado, mas no caso dos paradoxos talvez se consiga resolver. E qual é a vantagem? A vantagem é que, olhando, por exemplo, para a questão desta tensão entre exploration e exploitation, e tendo em conta que as duas são muito importantes e que as duas são contrárias, a questão é como é que eu posso desenhar uma organização de tal forma que eu fique com as duas dimensões e não apenas com uma. E qual é a solução? Como é que eu consigo ter uma organização que seja simultaneamente inovadora e eficiente? O que é que vos parece? Tem resposta para isto ou não? Isto consegue-se ou não? A resposta é sim. Há quem o faça. E a questão então a seguir é como? Então, alguma ideia? Ia dizer? Não, esse como seria, se a gente for pensar em alguns modelos, sei lá, não sei, Google, determinadas capacidades de testar e acompanhar vários fenômenos, testando o que está acontecendo e as tendências, enfim. Sim. Essa preocupação com o que está acontecendo e também mantendo determinados padrões. Sim. Por exemplo, posso tentar ter uma organização que tem grupos de inovação que estão a procurar soluções e depois as soluções são abordadas por outras equipas que tentam transformá-las em produtos, não é? Ou posso adotar uma lógica organizacional que é conhecida com o nome de ambidestridade. O que é isso ser ambidestro? É de usar as duas mãos, não é? O que é que significa do ponto de vista organizacional ser uma organização ambidestra? Significa que eu trabalho bem a dimensão da inovação e trabalho bem a dimensão da rotina. Como é que eu posso fazer? Há várias maneiras, mas uma das mais conhecidas consiste em separar partes da organização orientadas para a inovação e partes da organização orientadas para a produção e para a rotina. Por exemplo, a Intel fazia-o assim. Portanto, imaginem, a Intel tem departamentos de inovação numa determinada parte dos Estados Unidos, cujo objetivo é inovar. Mas quando se passa para a produção, a fábrica não está junto dos departamentos de inovação e funciona com uma lógica completamente diferente, que é a lógica de eficiência. Ou seja, eu tenho uma zona da organização que inova e tenho uma zona da organização que maximiza. E para eles a questão era tão divergente que aquilo que eles fizeram foi até geograficamente separar a organização. Há outros casos onde as organizações oscilam. Portanto, eu durante algum tempo invisto em inovações
e a seguir param as inovações para investir no seu aproveitamento. Ou seja, há um foco primeiro num polo e a seguir no outro polo. E, portanto, a ideia é que, em vez de ter uma organização demasiado fechada numa das forças, eu vou fazendo movimentos oscilatórios entre uma força e outra, não é? Ou então separo mesmo fisicamente. Portanto, há um trabalho do Andrew Van de Ven, que tem trabalhado estas dimensões dos paradoxos, em que ele diz que há várias maneiras de trabalhar os paradoxos, nomeadamente estas que eu aqui referi. A separação espacial, separação temporal, no fundo separo para juntar, se quiserem, não é? E, portanto, essa é a lógica do both and, ou seja, em vez de eu escolher uma coisa, eu escolho as duas. Quando nós falamos desta lógica both and, eu diria que há dois casos, duas organizações que vale a pena também considerar, porque eles são mestres no uso desta lógica paradoxal, que são a Toyota e a Southwest Airlines. A Toyota conhecem, não é? Pelo menos assim em traços gerais. O que é que distingue a Toyota, do ponto de vista organizacional? Não sei se já leram alguma coisa, já ouviram, já discutiram. Não? A Toyota se me perguntarem qual é a minha organização favorita em termos de gestão, acho que a Toyota seria um bom candidato. E um bom candidato por uma razão. A Toyota não é uma empresa particularmente sexy, não é? É uma empresa antiga que faz automóveis, não é assim uma coisa por aí além. É uma empresa bastante discreta do ponto de vista da sua presença nos mídias, mas é uma organização muito, muito interessante. O que é que distingue a Toyota? Uma das características, e há um artigo publicado há uns anos na Harvard Business Review que mostra claramente esta ideia. Uma das chaves do segredo da Toyota é o facto de ser uma organização altamente contraditória. O que é que eles fazem? São profundamente tayloristas e profundamente inovadores. E a organização é a mesma. Porquê é que eles são tayloristas? Por uma razão simples, porque tudo na organização está desenhado, portanto o processo é desenhado com um grande formalismo e o trabalho é muito fragmentado. Portanto, imagine uma fábrica taylorista, aquilo no fundo é uma boa ilustração. Mas em cima dessa dimensão taylorista, a Toyota conseguiu fazer uma coisa, que usou uma lógica, uma filosofia, que deram o nome de Kaizen. Já viram falar do Kaizen? Sim. O que é o Kaizen? Você fazer alguma oportunidade de melhoria. Sim, sim. Ideia. Sim. E quem é que tem a obrigação de trazer oportunidades de melhoria? Toda a gente. Ou seja, o meu trabalho é altamente taylorista e, portanto, nesse sentido, o que eu tenho de fazer, eu sei o que é que tenho de fazer, mas tenho um outro desafio, que é, além de fazer o meu trabalho, eu sou desafiado para melhorar a maneira de executar o meu trabalho. Ou, se quiserem, a Toyota, aquilo que faz é promover uma forma de taylorismo para pessoas inteligentes. O trabalho é taylorístico, porque isso aumenta a eficiência, mas eu assumo que as pessoas têm capacidade para melhorar o trabalho. E, portanto, nesse sentido, a Toyota é uma empresa muito paradoxal por esta razão. Portanto, aquilo é taylorista e anti-taylorista ao mesmo tempo, não é? O tal artigo, eu julgo que o primeiro autor do artigo é um senhor chamado Ozono. O artigo saiu para aí há uns 5 ou 6 anos atrás, e é um artigo da Harvard Business Review sobre as contradições que fazem o segredo da Toyota. Portanto, imagino que seja fácil de encontrar, senão eu depois posso procurar a referência caso tenham interesse em ler o artigo. É um artigo muito interessante e que mostra como é que a empresa foi capaz de juntar estas duas contradições. Aquilo que eu acho interessante é que quando alguém aborda a realidade nesta perspectiva, juntando o melhor de dois mundos, tem uma solução que é muito difícil de replicar, porque isto no fundo tem de ser cultivado a partir de dentro, não pode ser importado com facilidade. Um outro caso de uma outra organização, que nós daqui a pouco vamos explorar um pouco melhor, é a Southwest Airlines. A Southwest é uma empresa low cost, que aliás foi a pioneira do modelo low cost na aviação. E eles têm uma particularidade, que apesar de ser uma empresa low cost e portanto oferece um produto de baixo custo, a empresa é conhecida pela sua alta qualidade. Ou seja, eles combinam algo que é difícil de encontrar no mesmo sítio, que é qualidade alta e preço baixo. Como é que eles o conseguiram? Através de uma série de inovações de gestão que nós vamos discutir a seguir no âmbito
da tal liderança positiva. É de facto um dos melhores exemplos de uma organização que tira o melhor partido das pessoas que lá trabalham. E o que é interessante é que eu, aqui há uns meses, estava a ler um artigo sobre a Southwest, um artigo até de revista, não era uma coisa sequer académica, mas tinha, a certa altura tinha lá uma afirmação que eu acho que é muito interessante e que dizia mais ou menos o seguinte. Portanto, alguém, o executivo da Southwest, dizia que quando pensamos naquilo que é mais importante para nós, se o preço ou a qualidade, nós nunca conseguimos decidir. E, portanto, a ideia é que eu não posso escolher preço ou qualidade, portanto, eu tenho que ter os dois. E o que é interessante é que esta capacidade de juntar baixo preço e alta qualidade é, obviamente, uma escolha do tipo both and. O que é mais importante, o preço ou a qualidade? Os dois. Como é que conseguem fazer isso? Em grande medida, graças a uma lógica que podemos chamar de good jobs. Por acaso terem interesse, há uma senhora chamada Zeynep Ton, que é professora no MIT, e ela escreveu um livro chamado The Good Job Strategy, e aquilo que ela diz talvez nos ajude a explicar o sucesso da Toyota. O que ela diz é que há organizações que assumem que para serem competitivas têm que ter baixo custo e que uma forma de ter baixo custo passa por pagar salários baixos. E portanto eu tenho baixos salários para ter baixo custo como fonte de vantagem competitiva. Ela trabalha sobretudo no retalho. Retalho, diz? Como é que ela citou? A distribuição, não é? Distribuição, supermercados. Varejo. Varejo. Ela trabalha sobretudo com supermercados. E o que é que ela diz? Ela diz, pensem por exemplo na Walmart. Eu outro dia referi aqui, há pessoas que trabalham na Walmart o tempo inteiro e que estão abaixo do limiar da pobreza. Em compensação, há outras organizações do mesmo setor, um pouco por todo o mundo, que têm a lógica contrária. Ela fala muito do caso de uma empresa espanhola chamada Mercadona, e a Mercadona paga acima da média do mercado. E tem mais trabalhadores do que aqueles que são estritamente necessários. E o que ela diz é que a Mercadona é uma empresa mais lucrativa e mais interessante do que a Walmart. Porquê? Porque os clientes estão mais bem servidos e a organização acaba por ter pessoas muito mais dedicadas àquilo que fazem, e o facto de pagar mais é uma fonte de vantagem competitiva e não uma debilitação competitiva. Ela dá um exemplo. A Walmart, a Mercadona, por exemplo, tem pessoas que não têm uma loja atribuída, necessariamente. Imaginem, eu trabalho na Mercadona, mas não trabalho estritamente na loja A ou na loja B. Eu trabalho onde for preciso. E o que é que ela diz? Imaginem, se há uma loja onde hoje 3 ou 4 pessoas não puderam ir por alguma razão, esta força de trabalho é distribuída em função das necessidades. E porquê é que a Mercadona faz isto? Reparem, eles estão a contratar pessoas de que, em sentido estrito, não necessitam, não é? De acordo com uma determinada maneira de pensar. Então para que é que eles têm pessoas a mais? Isto do ponto de vista económico é quase sacrilégio, não é? Mas eles têm nas zonas grandes, obviamente, não é nas pequenas localidades. Mas imaginem, na zona de Madrid temos, sei lá, 40 pessoas, imaginem, estou a inventar o número, que não trabalham exclusivamente para nenhuma loja, vão trabalhando em lojas diferentes. Porquê? Por esta razão que eu disse. Mas qual é a filosofia? O que é que eles querem garantir? Sim, a satisfação do cliente. E a satisfação do cliente porquê? Por uma razão simples. Se eu for à loja, sei que vou ser o quê? Bem atendido. E o que é ser bem atendido? Por pessoas que têm tempo para mim e que conhecem os produtos de que estão a falar. E o que ela diz é que neste tipo de organizações a ideia é que se eu for falar com um funcionário de uma determinada área, digamos, vinhos, o que é que eu posso esperar daquele funcionário? Que ele entenda de vinhos e que me possa ajudar a tomar a melhor decisão. Isto é o oposto de outras situações que por vezes encontramos. Aqui há uns tempos estava num restaurante e alguém perguntou ao empregado se um determinado prato era bom, e o empregado disse, não sei, nunca comi. Aqui eu acho por um lado ele não está a mentir, porque é alguma coisa positiva. Mas por outro lado é um bocadinho, até a própria resposta é um bocado ingênua, não é? Não faz muito sentido, é a falta de profissionalismo, não é? E o que eles dizem na Mercadona não, é a pessoa que está a atender tem de saber daquilo que está a falar, senão não está lá a fazer nada, não é? Imagina, eu quero um conselho sobre televisão. Convém que a pessoa que está a vender televisões saiba alguma coisa sobre televisões, não é?
Eu estou a falar do caso da Mercadona, mas nos Estados Unidos há outros exemplos. Há um exemplo que ela dá no livro, que é o de alguém que vai comprar a uma loja daqueles produtos de construção. A pessoa tem de resolver um problema em casa e pede uma determinada peça. E o empregado pergunta-lhe, mas para que é que o senhor precisa disso? E ele explica, tenho este tipo de problema e preciso resolver. E ele diz, mas isso não precisa desta peça. E pode resolver o problema sem comprar nada. Se fizer isto, resolve o seu problema. E o que a pessoa diz é que este empregado aconselhou-me a quê? Maria, reparem, eu entrei lá para comprar uma coisa e saí de lá sem comprar nada e resolve o meu problema. O que é que o empregado fez? Encorajou a pessoa a fazer o quê? A não comprar, a não gastar dinheiro. Mas o que este cliente dizia é que eu não gastei dinheiro lá. Mas quê? Eu, nessa ocasião, eu não gastei dinheiro. Mas a partir daí... Ele fica satisfeito. Sim. E portanto, o que é que este cliente dizia? Ele vai reclamar. Sim, a partir do que ele dizia. A partir desse momento, sempre que eu tenho necessidade de algum produto deste tipo, vou àquela loja. Porquê? Porque posso confiar neles. Porque eles não vão impingir coisas de que eu não preciso, não é? E portanto, no fundo, o que eu estou a dizer é, o que ele diz é... O empregado, em vez de investir na transação, investiu na relação. E o que diz a Zenepton é que este tipo de organizações acaba por gerar uma melhor relação com os clientes e aquilo que numa determinada perspectiva chamem either or, é uma escolha de um polo, ou baixo custo ou alta qualidade. A certa altura aqui eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu aumento ou melhoro as condições de trabalho da pessoa para oferecer um produto de melhor qualidade para vender mais produtos. Estou a ser claro ou não? O que ela diz a propósito do caso da Walmart é que há empregados da Walmart que dizem que nós somos tão pressionados, a loja tem pouca gente e a pressão é muita, somos tão pressionados que quando algum cliente me vem pedir uma coisa e eu tenho muito trabalho para fazer lá atrás, o que é que eu faço com o cliente? Não dá atenção. Não lhe dou atenção. Eu preciso me livrar do cliente o mais depressa possível para fazer o meu trabalho. E, portanto, eu não posso dar muita atenção ao cliente, porque senão o meu chefe vai ficar zangado comigo. Repare, isto não tem lógica nenhuma, num certo sentido, não é? Portanto, o que é mais importante? É o chefe ou o cliente, não é? Mas depois o que ela diz também, a Zenepton, é que... Não, eu estou aqui, não é a Zenepton. O que ela diz é que, em função disto, a pressão para fazer as coisas rapidamente é tão grande que isto acaba por ter um custo para a organização, que é, há aquilo que ela chama Phantom Stockouts, que é, há produtos fantasma na loja. E acho que todos temos a experiência do que é um produto fantasma. Imaginem que eu vou a uma livraria à procura do livro do professor Eduardo Davel. E o senhor vai no computador e diz, sim senhor, temos cá o livro, vamos buscar o livro. E chego lá e digo, olha, afinal não tenho. E de onde é que vem esta discrepância? Eu lamento muito, Eduardo, acabaste de deixar de vender um livro. Porquê é que isto acontece? O livro existe ou não? Provavelmente existe. Só qual é o problema? Se ele está no computador, provavelmente o livro está lá. Não é? Mas qual é o problema? Está no sítio errado. E porquê é que está no sítio errado? Bem, pode ter sido porque algum cliente o trocou de sítio, não é? Mas eventualmente aquilo que o estudo da Zenepton mostra, o problema não é esse. O problema é que as pessoas não têm tempo para arrumar as coisas como deve ser. E vocês estão a ver, se no supermercado todos os dias há milhares de produtos a chegar e eu não tenho tempo para os pôr no sítio certo, o que é que isso significa? Que tenho um inventário errado, não sei exatamente o que é que tenho, e se os produtos forem impossíveis vão-se estragar porque as pessoas nem sequer os podem comprar porque ele não está na loja, está lá atrás. E isto tudo porquê? Segundo ela, porque foi feita uma escolha do tipo either or. Eu achei que a qualidade e o preço são escolhas do tipo dilema e não paradoxais. Eu estou a ser claro ou não? Estou? E portanto qual é a vantagem do paradoxo? É tentar perceber a um nível um bocadinho mais amplo como é que eu posso usar melhor uma prática salarial para ancorar uma melhor qualidade de serviço e com isso vender mais coisas. E eu julgo que intuitivamente todos temos essa percepção. Deixem-me só ilustrar com um caso pessoal. Aqui há uns 2 anos ou 3, eu fui a uma loja comprar uma televisão. E é uma loja que tem muita oferta, mas que eu já percebi que um dos problemas que eles têm é que têm muito poucos trabalhadores, muito poucos empregados na loja. Eu fui à loja, andei a ver os modelos
E demoraram tanto tempo a me vir atender que eu fui a outra loja comprar a televisão que tinha visto. Estão a ver? Portanto, o que é que eles ganharam em só ter 3 ou 4 empregados? Não sei se ganharam muito, porque se eu estou sucessivamente a perder oportunidades por causa disto, na verdade não estou a ganhar nada, não é? É um falso ganho que eu tenho, não é? E portanto a questão por vezes, o problema é este, eu estou a separar coisas que era melhor não separar, era melhor integrar para tentar perceber melhor a um determinado nível, não é? A vantagem dos paradoxos é um bocado isso, mostrar que um trabalho repetitivo e um trabalho criativo podem fazer parte da mesma equação. Que baixo custo e alta qualidade podem fazer parte do mesmo filme e por aí fora. E portanto o que é o paradoxo nesta perspectiva? É uma forma de tentar pensar a realidade das coisas mais holisticamente. Isto é, em vez de separar, tento ver o que é que posso fazer para juntar. E quando isso acontece a um nível de excelência, podemos inclusive encontrar uma nuance ou uma variação sobre a ideia de paradoxo que podemos chamar eventualmente de dialética, não é? Portanto, que é esta versão do both or. O dialético aqui significa o quê? O both or é ambos ou seja, neste caso eu tenho ambos os elementos, mas vou criar uma coisa nova. Obrigado. Vou criar uma coisa nova. Isto é, há consonância, mas também há dissonância. Deixem-me dar um exemplo. Eu não sei como é que está a vossa filosofia, e nomeadamente o vosso Hegel, mas o Hegel, isto também não é preciso ser um especialista em filosofia, ele dizia que a realidade é feita de opostos, a que podemos chamar uma tese e uma antítese. Portanto, cada tese tem a sua antítese. O bem e o mal, por aí fora, não é? Chamemos assim. Mas ele também dizia outra coisa. O que é que acontece, por vezes, em resultado desta tensão e desta relação entre a tese e a antítese? Nasce aqui qualquer coisa de novo. Aquele deu o nome de quê? Não sei se lembram se estudaram o Hegel, se lembram disso. Eu não me lembro nada do Hegel, só me lembro disto também. Portanto, a tese e a antítese dão lugar a quê? Uma síntese. Lembram-se disso? Lembraram-se do vosso Hegel de repente? E conhecem a ideia, não é? Portanto, a tese e a antítese dão origem a uma coisa nova, a uma síntese, não é? O que é uma síntese? É uma síntese, é aquilo que ontem a Fabiana nos dizia, que é o Natal russo na Bahia, já nem é Natal, já não é Natal russo nem a Bahia, é o quê? É o Natal russo na Bahia, que é uma síntese das duas coisas, não é? Já não é nenhuma delas, é outra coisa, não é? E o que é interessante é que, nesta perspectiva, esta síntese vai se tornar a tese de uma nova oposição. Portanto, e o mundo evolui desta maneira. Isto é a filosofia da coisa, não é? O que é que isto quer dizer na prática? Tentando ver isto a um nível mais de gestão. Quer ir para aqui? Pode ficar aqui se quiser. Não? Não, mas pode ficar, não tem problema para mim. Deixem-me dar um exemplo destas dimensões na prática, que é o meu exemplo favorito disto. Eu não sei se conhecem, presumo que conheçam, uma companhia de filmes chamada Pixar. Conhecem a Pixar, não conhecem? E gostam dos filmes da Pixar ou não? Acho que toda a gente gosta, não é? É difícil não gostar. E os filmes da Pixar têm uma característica interessante. Eu não sei se já pensaram nessa característica, que é... Tem brasileiros lá. Tem brasileiros? Em qual? Onde, na companhia ou nos filmes? Na criação dos filmes. Ah, é? É pá, sim senhora, então está explicada a magia, está explicada a magia da Pixar. Tem mão brasileira, não é? Mas a Pixar tem uma característica interessante, que é quando alguém vai ver um filme com uma criança, tipicamente, tanto o adulto como a criança gostam do filme. O que não acontece necessariamente com filmes infantis. Os filmes infantis às vezes podem ser um bocadinho infantis, não é? Mas a Pixar não. As pessoas tipicamente gostam do filme. E a minha pergunta é, porquê? E o que é que nós podemos ir ali à luz do Hegel? Portanto, vejam como é que o Hegel nos pode ajudar a explicar a Pixar. Que agrada aos dois. Porquê?
Porque tem elementos, são desenhos, são animações geralmente infantis, mas que tem humor, tem conflitos adultos. Sim, Conceito. sim. O Sim. roteiro, né? Sim. O roteiro tem os dois Sim. corpos, né? Sim. Esse é que é o ponto. O filme, na verdade, tem 2 filmes lá dentro, não é? O próprio roteiro, o argumento, tem algumas dissonâncias. Deixa-me dizer, num certo sentido, tem uma tese e tem uma antítese. Acho que um bom exemplo disso é um filme que se chama Up. Sim. Como é que se chama no Brasil? Altamente? A Aventura das Alturas. Aventura Ok. nas alturas. Aventura nas Alturas. Tem Em um Portugal idoso chama-se Altamente. fofo. Em português, altamente é usado por vezes quando se diz que uma coisa é altamente, quer dizer que é muito bom, não é? Isso é altamente, é muito bom, não é? Também dizem no Brasil, não? É igual. De lá foi altamente, não é? E o que é interessante, se pensarem no Up, o Up é um filme muito diferente se for visto por uma criança ou por um adulto, imagino eu, não é? O que é que uma criança vê? As cores, os balões, não é? As criaturas, não é? A aventura, os animais, isso tudo, não é? Então e o adulto, o que é que vê? Também vê isso, obviamente, mas vê outras coisas. Sim, e qual é que é o conceito? Lembra-se da história do filme? Fala sobre o amor. Sim. Mas também fala sobre outras O coisas. respeito ao idoso. Sim. A relação do idoso com a criança. Sim. Porque o melhor amigo dele se torna... E qual é o problema do idoso? Qual que é? O problema do idoso. A saudade. Sim. A esposa, né? Que faz É um filme seu sobre a ele perda, se quiserem, realizar não é? o sonho da esposa. É um filme sobre a perda, a saudade, o envelhecimento, Sim. sobre a morte. Isso. Então o filme é alegre ou é triste? Ambos. É os dois, não é? É alegre e é triste. Agora, cada um agarra aquilo que quiser. A criança provavelmente agarra a parte mais alegre, até porque a outra não, se calhar não faz tanto sentido para ela, e eventualmente o adulto vê a parte mais a parte mais triste, não é? É um filme de drama fofinho. É um filme de drama fofinho, é uma boa. É um drama fofinho, é uma nova categoria que eles inventaram. É um drama fofinho, não é? É mais drama ou mais fofinho, depende da escolha, não é? Não, mas é verdade, é um drama, mas é um drama... Suave. Isso é um drama suave. De forma suave. Mas acho que é um filme um bocadinho triste, não é? Sim. É um filme um bocado triste, porque visto nessa perspectiva. Mas se repararem, a Pixar faz isso muito bem. Não sei se viram o Coco, o último. O Coco. Chama-se Coco, não é? No México. Também é Coco, acho que é o título do filme, não é? Alguém viu ou não? Não viram? Não? Então vale a pena ver. Acho que aqui não chama Coco, não. Acho que tem outro nome. É aquele sobre a festa dos mortos do Exato, México. a festa dos mortos no A México. vida... É uma festa. A vida é uma festa. Ok, pronto. O Coco é o nome internacional, se não me engano, não é? Sim. Por acaso já não lembro porque é que se chama Coco, eu não me lembro. Mas qual é que é a história desse? A vida é uma festa. Mas o filme chama-se A Vida é uma Festa, mas é um filme sobre o quê? É sobre a morte, não é? Portanto, reparem até aqui a atenção. É um filme sobre a festa dos mortos do México. E é um filme sobre... Qual é a ideia? A ideia é que ninguém morreu enquanto for recordado, não é? Portanto, enquanto alguém for recordado, está vivo. Pelo menos na memória das pessoas. E o filme é esse. E mais uma vez, o que é interessante é como é que a Pixar consegue fazer um filme sobre a morte, que é um filme cheio de cor e cheio de vida, não é? E eu acho que o segredo da Pixar é esta capacidade de juntar dimensões que se opõem e, a partir delas, criar qualquer coisa de novo, não é? Portanto, o que é o filme? É uma síntese entre dois filmes. Portanto, o próprio filme lá dentro é como se contivesse dois filmes, não é? E nesse sentido, se pensar até no outro, o Ratatouille, também se chamou aqui Ratatouille, não é? O Ratatouille é a história mais horrível que alguém pode imaginar, que é um rato chefe, um rato cozinheiro, não é? Pá, não há coisa mais repelente, provavelmente, em teoria, do que imaginar um rato cozinheiro. E, no entanto, quem vê o filme está desejoso que aquilo dê certo e que o rato consiga, de facto, realizar o seu sonho, não é? E, portanto, num certo sentido, quem é aquele rato? Acho eu. Quem é o rato? Somos nós, não é? Qual é a ideia? Pá, independentemente de quem tu sejas, faz o que for preciso para realizares o teu sonho, não é? Porque é que nós gostamos do rato? Pá, porque aquilo não é bem o rato, é um bocadinho a projeção dos medos de qualquer pessoa. E o que eu acho interessante é esta ideia de que meter um rato na cozinha é a ideia mais arriscada do ponto de vista comercial que alguém podia ter tido. E, no entanto, o filme teve um sucesso de bilheteira extraordinário. Porquê? Por causa disso, acho eu, porque a ideia é tão original e tão arriscada que aquilo tinha tudo para dar errado e, no entanto, acaba por dar certo, não é? Há um livro que recomendo, se tiverem interesse por estas matérias. O livro é espetacular.
ou usando a linguagem da Pixar, é altamente. Um livro do senhor chamado Ed Catmull, e o Ed Catmull, ele próprio é um dos fundadores da Pixar. Ele escreveu um livro sobre criatividade, o livro chama-se Criatividade, precisamente. E o que é interessante é que, a certa altura nesse livro, ele conta um episódio relativo ao Ratatouille, que é o seguinte: o Ratatouille já estava, e diz um bocadinho sobre a empresa também, o filme já estava muito avançado, mesmo desenhos, etc. E houve alguém que numa reunião de trabalho fez um comentário mortal. E o que é que essa pessoa disse? Essa pessoa disse: olha, desculpem lá, mas eu continuo a ver um rato. No rato principal do filme. E o que esta pessoa queria dizer é que eu ainda não me sinto confortável com a maneira como o rato está desenhado, porque para mim aquilo continua a ser um rato. E a ideia deles desde o princípio é que o rato não parecesse um rato. Ou seja, o rato é um rato, mas não é um rato. E o que é interessante é que é neste jogo um bocadinho arriscado entre fazer uma coisa que pode correr muito bem, mas ao mesmo tempo nós estamos conscientes que ela pode correr muito mal, que eu julgo que nasce o sucesso da Pixar, o que significa que, se nós olharmos para a dialética com uma capacidade de juntar opostos para fazer coisas novas, acho que é um bom exemplo dessa transformação de uma ideia muito, muito teórica numa coisa muito, muito concreta. E o que é interessante, penso eu, é que tanto o caso da Toyota, como da Southwest, como da Pixar e outras, provavelmente não chegaram lá a pensar e a discutir estas matérias. Portanto, provavelmente é alguma coisa que nós ao longo do tempo uma competência que vamos desenvolvendo, não é? E vamos desenvolvendo como? Falando uns com os outros, experimentando e, sobretudo, rejeitando a ideia de que uma coisa não pode ser ela própria e o seu contrário. Que é, no fundo, é talvez o primeiro grande desafio. Deixem-me só terminar esta parte, dizendo que quando olhamos aqui para o both or, um bom outro exemplo desta capacidade de síntese em que eu junto coisas e crio novidade a partir da oposição, eu julgo que um bom exemplo é também, estava eu a dizer, o daquela ideia que nós ontem discutimos, das regras mínimas ou da estrutura mínima que nós ontem discutimos a propósito da improvisação. Lembram-se disso? O que é que são regras mínimas? Ou regras simples? Até vemos aquelas da OutSystems, não é? Sim. Sim. Lembras-te das regras das 7 ou que era da OutSystems ou 8? Propósito claro. Sim. Lembras-te daquilo? Regra simples. Porquê é que as regras simples são elas próprias eventualmente um artifício dialético? Porquê? As regras simples são uma fonte de liberdade ou de controle? Liberdade. De liberdade e de controle. Portanto, uma coisa e a outra. E o que é interessante é que o mesmo grupo de regras serve para duas coisas diferentes e eu junto duas coisas que se opõem e é essa oposição que me permite fazer uma coisa nova qualquer. A teoria contingencial, voltando um bocadinho atrás, a teoria contingencial dizia o seguinte: uma organização deve ser mecanicista se envolvente é estável, orgânica se envolvente é mais dinâmica. E portanto, mecanicista e orgânico são duas coisas diferentes e portanto o que eu tenho que fazer é escolher ou uma ou outra. E o que é uma regra, o que é o conjunto de regras simples? Basicamente a rejeição desta oposição entre orgânico e mecanicista, porque segundo a Kathleen Eisenhardt, que nós ontem aqui também referimos, o que define um sistema de regras simples é o facto de ele ser orgânico e mecanicista. Mecanicista porque há regras que têm de ser aplicadas de uma forma enfática, orgânico porque essas regras servem para aumentar a flexibilidade do sistema. E o que é interessante é que, se nós juntarmos tudo isto, então quais é que são as consequências ou as conclusões a que chegamos do ponto de vista da lógica paradoxal das organizações? Em primeiro lugar, a noção de que a própria tensão e a oposição fazem parte da vida das organizações, mas que podem ser fatores positivos. Em segundo lugar, que os dualismos em que nós pensamos muitas vezes são falsos dualismos, isto é, eu não tenho que escolher uma coisa ou outra porque posso ter as duas coisas. E em terceiro lugar, aquilo que justifica o sucesso de algumas das organizações mais notáveis é a sua capacidade de evitar
fazer escolhas que no limite não têm que ser feitas, porque eu posso ficar com o melhor dos dois mundos. E portanto, nesse sentido, qual é o desafio? O desafio é tentar encontrar soluções mais capazes de acomodar a oposição do que propriamente de a eliminar. Deixem-me só terminar aqui com uma nota sobre a aplicação disto a um nível um bocado mais macro. E se nós olharmos aqui mais uma vez para a figura do Yin Yang, o que é que vamos ver? Eu diria que um dos movimentos mais provavelmente mais problemáticos da atualidade é aquilo a que alguns autores vão chamando de identity politics, ou seja, políticas de identidade, ou políticas identitárias, em que a ideia é que as minhas convicções políticas se ancoram em fatores de identidade. Até certo ponto isso é normal e é positivo, mas torna-se mais problemático, julgo eu, quando nos obriga a fazer escolhas do tipo mais básico, em termos paradoxais, as escolhas do tipo either or. Ou seja, se eu sou uma coisa, já não posso ser outra coisa. O melhor exemplo que eu encontro é, julgo, o da Catalunha. O que é que está a passar na Catalunha? Há um movimento separatista na Catalunha, não é? Com raízes muito antigas, etc. Não é? Sim. E o que é que os catalães dizem? Eu julgo que é interessante ver isto na lógica ou de acordo com a lente dos paradoxos, não é? O que é que eles estão a assumir? Eles, os catalães. Isto visto de fora, eu não sou catalão, portanto, mas acho que é possível dizê-lo. O que é que eles estão a dizer? Estão a dizer uma pessoa é catalão, mas se eu sou catalão, logo o quê? Eu não sou espanhol. Logo não sou espanhol, porque um catalão não é espanhol. Sim, não é? E portanto, isto faz sentido aplicando a primeira regra. Either or, ou és catalão, ou és espanhol. Não é? Nesta perspectiva isto está certo, mas se nós aplicarmos a lógica both and, o que é que podemos dizer? Eles são catalães. És catalão e és espanhol. As coisas não se opõem necessariamente, não é? Porque é que não há de poder ser as duas coisas? Não é? Pesa para eles uma questão histórica muito grande, né? Porque eles Sim. acham que eles mantêm Madrid. É uma questão de identidade, não é? Portanto, é uma questão de identidade e a minha identidade catalã é feita por oposição a Madrid, não é? Exato. Se eu quiser ver isto de outra maneira, o que pode ser é, não há necessariamente uma exclusão. Eu posso ser as duas coisas. E, portanto, a questão é como é que eu sou catalão e espanhol. Mudando de cenário, o que é que nós vimos no Brexit também? Ou és inglês ou és europeu. Mas é difícil ser as duas coisas de uma forma integrada. Eu, pessoalmente, não vejo assim. Eu não faço exclusão nenhuma dizer que sou português e europeu. Antes, pelo contrário, não há exclusão nenhuma. Pode ser as duas coisas, porque estamos a falar de dimensões que são perfeitamente compatíveis, não é? E, portanto, qual é o problema do identity politics visto desta maneira? Qual é o risco desta lógica do either or? O que é que vos parece? E acho que isto para o Brasil também é interessante, não é? Para o que se está a passar agora. Sim. Visto de fora, pelo menos. Em relação ao econômico, o risco seria? Não, o risco é em geral, não é? Em geral. O que é uma democracia? É uma inclusão, né? E nesse caso tem sido um desenvolvimento excludente. Acho que uma democracia é uma combinação de ideias que se opõem, mas que... uma democracia é uma polifonia, num certo sentido. É feita de quê? De uma dissonância de vozes, mas a dissonância, a beleza da democracia é a dissonância, não é? Quando eu digo que só posso ter um polo, o que é que eu estou a dizer? Que não quero dissonância, eu quero uma harmonia em que todos cantam a mesma música, não é? Mas acho que numa democracia é impossível as pessoas cantarem a mesma música, e o que torna a democracia robusta é eu aceitar a polifonia, não é? E portanto, nesse sentido, a melhor definição de democracia que eu já encontrei, já nem sei, eu li isso não sei onde, mas o autor dizia que a democracia é a única forma civilizada de guerra civil. Que é uma ideia interessante. É uma guerra civil, mas é civilizada. Ninguém morre, discutimos, votamos e não é preciso fazer coisas menos adequadas, não é? Mas isto é uma regra e, portanto, a regra é que é importante não ver a realidade com a lente do dilema, mas com a lente paradoxal, que é como é que eu incorporo o ponto de vista do outro para evitar extremar. Porque os extremismos depois arriscam-se na linguagem do taoísmo a fazer o quê? O taoísmo é a figura do yin yang, não é? O que é que acontece? Se eu extremar demasiado uma posição, faço o pior, desequilíbrio. E não há nada pior para o taoísmo do que o desequilíbrio. E portanto o que é equilibrar? Equilibrar é não querer ganhar.
contra o outro, mas querer o quê? Ganhar com o outro. Ganhar com o outro. Eu ganhei, mas ganhamos os dois. Ganhamos os dois porque eu respeito o teu ponto de vista e aquilo que eu acho que é perigoso no mundo, isto está acontecendo um bocado no mundo todo, é um bocadinho esta ideia de que eu nem sequer quero ouvir o argumento da outra parte porque eu sou contra, não é? E isso é um bocado preocupante porque nós já vimos isto acontecer antes, não é? E o resultado não é bom, tipicamente, não é? Faz lembrar a certa altura um bocadinho aquela anedota do, não sei se conhecem, do náufrago anarquista, nunca ouviram? É uma anedota mesmo que houve um anarquista que ia num barco e o navio afundou, então o homem foi a nadar e chegou a uma ilha, não é? E quando chegou à ilha, quando viu alguém, perguntou: aqui vocês têm governo? E a pessoa disse: temos, e ele disse: então eu sou contra, não é? Eu não quero saber de governo, não é? Se há governo eu sou contra, não é? E às vezes isto é um bocadinho anarquista, somos todos, se vimos o mundo nesta perspectiva, somos todos anarquistas, que é, eu nem sequer quero saber o que tu pensas porque eu sou contra, não é? Também, mas eu ainda nem sequer te disse, não é? Também, mas nem me interessa, não é? E neste sentido eu acho que o que é interessante nesta lente é que isto serve para, no fundo, para várias coisas, para tentar articular questões mais amplas, mais políticas, até coisas muito práticas na China. Uma vez, eu tinha lá ido a uma conferência e eles há uma altura do ano têm uma opção por caranguejo, não é? E então eles explicam que há partes do caranguejo que não se devem comer porque são demasiado quentes ou demasiado frias. O quente ou frio não é literal neste sentido, não é? Não é, a pessoa pode tocar, não é que esteja muito quente, mas é a ideia de, isto é yin-yang, não é? O demasiado quente não deves comer, o demasiado frio também não. Porquê? Porque vai desequilibrar o teu organismo. Eu imagino que no passado isso significava que há partes do caranguejo que são potencialmente mais tóxicas e portanto eu não as como, não é? E eles justificam isto com o yin-yang. É demasiado quente, não comes, é demasiado frio, também não comes. E portanto, entre comer caranguejo e explicar a política internacional, esta lente eventualmente dá para todo, não é? Portanto, mas acho que é uma lente rica porque nos ajuda a perceber um bocadinho melhor algumas tensões nas organizações, não é? Qual é que é o desafio? O desafio é de facto passar desta ideia de que o mundo é feito de oposições exclusivas para ver como é que eu posso juntar e incluir. Nós a seguir vamos falar de liderança positiva, mas o que é interessante é que quanto mais leio, mais estou convencido que um bom líder é alguém que inclui e um mau líder é alguém que exclui. Sim. E nós temos um mundo onde há cada vez mais líderes a dizer que querem excluir. O que é um bocadinho preocupante porque o que faz os grandes líderes é a inclusão. Vejam o caso do Mandela. Porquê é que Mandela é o Mandela? Porque incluiu, não foi por ter excluído, não é? E até era fácil de excluir naquela altura, não é? Mas ele escolheu outro caminho e isso fez dele o grande Nelson Mandela, não é? Se ele tivesse... Ele incluiu inimigos, não é? Sim. Que tinha condições para considerar inimigos, mas o que é que ele fez? Eram inimigos? Esses inimigos. Não, ele considera que não são inimigos, são os parceiros com que eu tenho de trabalhar para criar um novo país. Portanto, eu transformo o inimigo num parceiro, não é? Há uma outra síntese. Eu estava a ler outro dia o livro do Satya Nadella, da Microsoft, e ele usa uma expressão interessante, a expressão não é dele, que era de aminimigos. E o que é um aminimigo? É um amigo inimigo. No fundo é como o Mandela, os parceiros brancos da África do Sul do Mandela. São amigos ou são inimigos? São inimigos, não é? São inimigos históricos, mas que eu tenho de transformar em inimigos para quê? Para criar outra coisa qualquer. Senão não vamos passar disto. E o que é que ele quis evitar? Sobretudo uma espiral de violência que ia ser má para todos, não é? E isto exige uma grande nobreza, não é? E uma grande força de caráter. E é por isso que o Mandela é o Mandela, não é por ter decidido que ou são estes ou são aqueles, não é? E por isso eu julgo que se calhar este é um bom momento para tentar ver a realidade com esta lente em vez de com outras. Questões? Que referências, Miguel, tem, porque eu imagino que esses três modos se revertem também em modos de praticar a gestão pelos gestores, né? Sim. O gestor, ele gere, administra, incluindo ou excluindo, né, no dia a dia das organizações. E existe alguma literatura que seja mais focada em aprofundar essa forma de administrar com both and ou both or? Já vai havendo algum trabalho sobre a aplicação disto no contexto organizacional. Eu acho que a Wendy Smith e a Marian Lewis estão a escrever um livro sobre isto, provavelmente vão defender sobretudo o both and, não é? Isso já existe. Há uma senhora chamada Lotte Luscher, que é consultora que tem trabalhado a aplicação destes modelos em algumas organizações, nomeadamente a Lego. E portanto o trabalho vai começando a aparecer. De qualquer modo,
aquilo que me parece é que isto não é tudo muito recente, ainda não há grande sistematização da literatura, e aquilo que eu acho que é o perigo que nós temos neste momento é que o trabalho da Wendy Smith e da Marion Lewis foi tão bem sucedido que elas têm feito uma grande pressão a favor do both and. Portanto, a ideia de que é melhor, em geral, adotar a lógica de sintetizar. Eu suspeito que nem todos os paradoxos são sintetizáveis, e acho que elas estão a ser um bocadinho prescritivas demais por uma razão, porque o que elas estão quase a assumir é que é possível fazer isto e ter resultados certos. Eu acho que as coisas são muito mais complicadas do que isto e que os paradoxos são um bocadinho perigosos porque são difíceis de domesticar. Eu não consigo domesticar um paradoxo, essa é a minha perspectiva. Porquê? Porque eu nunca sei exatamente se o sistema está equilibrado, e o sistema pode sempre desequilibrado, não é? E acho que a visão delas do both end é um bocadinho idealizada, não é? Mas também, se vocês ouvirem falá-las, o que vão ver é que a Wendy em particular está muito numa de transferir o conhecimento para os executivos. E portanto apresenta aquilo de uma forma que eu acho que é um bocadinho desvitalizada do ponto de vista desta noção. Aliás, está agora a sair um special issue no Strategic Organization, em que no fundo há um conjunto de textos sobre paradoxos, e um deles é um texto que eu fiz com a Linda Putnam precisamente sobre isso, a criticar um bocado a visão da Wendy Smith e da Marion Lewis, e portanto ainda não chegámos aí, e quando chegarmos eu suspeito que o primeiro porto de chegada vai ser este por causa delas, mas eu acho que não... Isto é... Se fosse fácil fazer isto, todas as organizações já tinham feito, não é? E a verdade é que eu julgo que uma das razões pelas quais a Toyota e a Southwest lá chegaram é porque durante muito tempo andaram a aperfeiçoar modelos de negócio. Portanto, eu não consigo com alguma facilidade, imagino eu, encontrar estes equilíbrios. Por outro lado, e falando do caso das nossas organizações, eu ainda ontem referi aqui o facto, ontem não estavas cá, Eduardo, imagina, no caso da minha escola, nós fizemos um campus novo muito graças a contribuições do mundo empresarial. Isso traz-nos pressões para alinhar a nossa estratégia com a estratégia das empresas nossas parceiras. E isto cria pressões dentro do corpo docente para fazer mais um determinado tipo de trabalho. E há muita gente que não gosta disso. E, portanto, aqui a questão é como é que nós equilibramos as coisas de modo a garantir que temos uma dimensão educacional e uma dimensão de negócio. E como é que garantimos que nenhuma ultrapassa a outra. Isto é muito difícil de fazer, não é? Até porque nós nunca sabemos exatamente se a coisa está equilibrada ou não, não é? E um dia podemos perceber que não está equilibrada porque se tornou manifesto que já não está equilibrada, não é? Aí, se houver tempo, ainda podemos tentar reequilibrar, mas se não houver tempo já não há muito a fazer, não é? E, portanto, acabamos por nos tornar numa nova consulting school ou qualquer coisa do género. Por vezes há uma crítica feita, por exemplo, a Harvard. Há quem fale de Harvard como a Harvard Consulting School, não é? Nós podemos correr o mesmo risco, não é? E é por isso que eu julgo que isto é interessante, mas convém ser visto com alguma cautela, porque é difícil saber se o sistema está equilibrado. É a mesma coisa, imagino eu, com alimentação saudável. Eu como saudável porquê? Para tentar equilibrar as coisas. Mas como é que eu sei se está equilibrado, não é? Na verdade não sei, não é? Imagino, vou-me sentir melhor ou pior, mas às vezes para saber que está desequilibrado preciso-me sentir mal, não é? E aqui acho que é um bocado a mesma coisa, isto é mais por tentativa e erro, julgo eu, do que propriamente uma coisa um bocado filosófica em que nós atingimos equilíbrios, porque pensamos bem nas matérias, não é? E pronto, não sei se respondi muito bem, provavelmente não, mas acho que não há ainda muita coisa nesta matéria. Muito bem. Eduardo, como é que é? Vamos ao outro lado ver um bocadinho da sessão ou não será o timing? Eu acho que eu posso ir lá ver. Sim. Porque... para quem não estava agora cá. já está no final. Ah, é? É, porque 10 horas, a disciplina vai até 10h40. Sim. Então possivelmente eles já estão... Está bem. Então... refletindo sobre o que fizeram. Já não íamos ver então. Então peço desculpa, pensei que ainda... Não. Que era pensei que era até às 11. Mas como também aqui a turma ficou grande, sim, talvez a gente coloque uma pressão social muito grande. Tá bem. Então pronto. Se fosse pequenininho, fosse 2, 3, ficaria mais discreto. Pronto, assim mas já... uma turma tão grande... Assim não ia ser muito discreto, não é? Tá bem, então... Talvez explicar para os que chegaram é porque eu dou uma disciplina de gestão cultural, na qual a Fernanda Paquelin, que estava aqui, ministra junto comigo, porque ela faz o estudo de tese dela
nesse contexto. Então a aula é hoje de 7 às 10h40. E hoje, em específico, é um dia de práticas de improvisação para gestores, que ela faz com os alunos fazem, né? E praticam. Então hoje teriam 3 práticas de improvisação que os alunos estão fazendo lá, né? Então seria a ideia de aproveitar que o tema era esse aqui e de ver um pouquinho como é que pode acontecer, digamos, no contexto educacional. Mas aí eu acho que agora no final, não sei, eu posso ir lá ver. Então, Eduardo, se não tem Porque eles estão, e aí, Nem que seja a reflexão, pode ser interessante ver a reflexão também. A Não gente pode trazer uma prática dessa pra cá também. Né? Hã? A gente pode trazer uma prática dessa pra cá, assim, uma demonstração, não? aí eu teria que fazer com vocês. Interessante, Licença. né? Mas ainda falta um tema, né? Ainda falta o tema da liderança positiva. Sim. Positivo. Aí nós vamos a 10 horas. Hoje seria bom sair 15 minutos mais cedo, né? Tá bem. Então, digamos, 10, 11, 12, a gente teria 1h45 minutos. Pra dar liderança positiva. Para dar liderança positiva. Aí é como o A gente já professor vai ver. Miguel. A gente já vai ver. Então, vamos ver. Primeiro, se ainda faz algum sentido assistir ou não, não é? E nós esperamos aqui por ti, Eduardo. Então, isso. E tu vais cá dizer, vale a pena ou não vale a Ou pena? não vale a pena. Se valer a pena, vamos lá. Se não valer a pena, fazemos um intervalo curtinho. Está bem? Perfeito. Muito bem. Ou então, talvez, não sei se é necessário o intervalo, porque talvez só para você. Tem intervalo até para cortar o tema, não é? Se formos lá, cortamos o tema. Se não formos, fazemos um intervalo de 5 minutinhos. Ok. É porque as improvisações nem sempre são assim de 15 minutos, né? Sim. Meia hora, etc. Eu vou lá ver. Então, o Fluminense ontem perdeu com o Bahia, não é? Parte. Quem é que é do Bahia? Alguém ou não? Quem é da Bahia? Você. Não, mas ser Do Bahia. Quem Quem é é do do Bahia? Bahia? Torcedores do Bahia. É do Bahia, sim. Não, é a única do Bahia. Todo mundo Pá. acha que eu sou paradoxo, porque eu tô pra Bahia e Vitória, eu sou brasileira. É dos dois? É Eu dos sou dois. flamenguista, pra falar a verdade, mas aqui eu torço pros dois, porque Vitória é rubro-negro. Sim. E Bahia sim. é a paixão nacional da Bahia, gente. Sim. Eu falo que eu sou Nacional da Bahia. Então, e qual é que é o seu? Pra mim, qualquer um dos dois. Os dois. Não sei, é pra vida. E também não gosta muito. Não gosta Eu muito de não futebol. sou daqui, né? Então não tenho assim, nenhum carinho especial por nenhum dos dois times. E fora daqui? Bom, lá na minha Ceará. terra tem um time. Então, tem o Ceará, que é da capital, mas tem outro Que é time que a ninguém paixão conhece, que é da minha nacional. cidade. Qual é que é? Eu torço por ele, chama Icasa. Tá bom. Ah, tadinho. Em casa, tadinho, é um time assim. É por aqui? tadinho. É. Ó, teve há uns 2, 3 anos atrás, ele quase chegou na Série A. Ele ficou olhando, ele foi em 5º lugar na Série B, bateu na trave. Um evento. Foi o maior também. Não, mas isso é que é um adepto a sério, não é? Então, e qual é que é o seu? Ou não gosta? Eu gosto e torço por Vitória. Vitória, muito bem. Mas de uma maneira geral, eu torço pelo time do Nordeste. Sendo do Nordeste, eu tô torcendo pra estar lá na Série A. O pessoal daqui tem essa coisa, daqui tem uma rivalidade muito grande. Tipo, o pessoal do quem torce Bahia ontem tava comemorando porque o Vitória perdeu e tá bem próximo de cair pra Série B. Já caiu. Já caiu? Pois é. E o pessoal lá ontem tava comemorando. Ontem teve o jogo. Ontem ou anteontem, não sei, teve o jogo do Vitória. E o Vitória perdeu. E aí agora tá bem próximo de ser rebaixado. Tá bem. Então, qual é o seu? Vitória. Vitória. Então não está contente. Muito bem. Qual é o time do Ceará que eu esqueci agora, que é rubro-negro? O Ceará. Não, o Ceará- Ceará é Ceará é alvinegro, é alvinegro. branco e preto. Ah tá, rubro-negro? É o Nossa. que seria o Vitória do Ceará. Tem o Ferroviário, mas Não, ele não é Ferroviário, não. quem é o único rubro-negro que tem É, é o É o Tigre. Guarani, Guarani de Sobral. Guarani de Sobral. E tem o Guarani de José também. Também. Ele é, na verdade, ele é vermelho, preto e amarelo, eu acho. Então, Não, é o esporte. Ah, é esporte. É. Porque o Não, gente. É, deve tem ter outro. preto e o leão dele é amarelo. Desculpa. Que a Fortaleza tricolor, o Ceará. Gente, e agora? Peraí, minhas amigas ligadas, vai ser o teste. Porque meu tio é esporte. A família paterna é de Recife e a materna é do Piauí. Então o negócio de futebol. E como é que é adepto do Fluminense? Hã? Como é que chegou ao Fluminense? Eu sou carioca. Ah, tá bem. Ok. Tá bem.
Mas se eu pudesse voltar atrás, não torcia pra time nenhum, só passo raiva do negócio de futebol. Sim, Pode mandar áudio. É verdade, é. Eu também. Eu sou do Sporting em Portugal e é igual também. São dados graças, pá. Teve uma professora que ela fez um curso de mediação de conflitos, o nome dela é Célia Nóbrega. Ela me viu quando eu Fluminense. É o Vasco? Eu falei assim, que Vasco, professor? Não fala isso não, por favor. Aí eu senti uma pontada assim no jeito. O piso ao mortal, né? Rapaz. Então, é o Fortaleza mesmo. Fortaleza. Eu esqueci o nome. É o time que tem o nome de capital. Fortaleza, que é a rivalidade entre Ceará e Fortaleza. Gigante, é grande. Ou seja, estado e capital. Exato. E eles ficam meio que se revezando lá, entre os títulos, entre o protagonismo lá no É estado. como se fosse Bahia e É, Vitória. Muito bem. Aprendendo muito. Aprendendo coisas importantes, não é? Eu ontem vi um bocado do jogo do Bahia com o Fluminense. Foi? Ontem estava a ver na televisão. Ontem. Estou esperando pela presença de todos vocês. Então, vamos embora. Para iniciar uma nova improvisação. Eu vou levar isto que é para tomar umas notinhas. E depois voltamos para aqui, não é, A Eduardo? gente vai voltar para essa Já sala? está no leve para procurar. Hein? A gente vai voltar para essa sala? Voltamos. É sim, então é sala 8. É neste piso, Eduardo? Não, é no primeiro piso. Todo mundo assinou essa lista? Quem assinou pode assinar? A gente vai junto. Não, porque eu já vou deixar aqui com o Arthur. Quem não assinou a lista? Eu acho que não vem mais. Vem mais alguém? Está faltando alguém? Fabiana não está passando mal, não vem não. Tem uma bolsa ali que fica pra trás. Ela assinou. Ah, será que é aquela que estava sim, para o cabelo curto? Mas ela sai entregar ou sai para o Vocês entregam para Arthur agora antes de ir? Vocês conhecem Arthur, né? É, eu vou deixar ele. Vai ser ou não? Não vai ficar. Não vai ficar ninguém aqui, Dudu. E vai ficar nada. Eu também, eu tô só. Não, seu vestido não vai mandar nada. Eu vou largar.
que era para devolver agora? Ela colocou a devolução de lá de baixo. Friozinho, né? É, friozinho. Friozinho. Aqui entramos noutro continente. Acho que é melhor a gente desligar um pouco, né? Temos meia hora mais ou menos, não é? É, um pouco mais. É, ok. Um pouquinho mais. Sim. 10, 40 minutos, vá lá, não é? É, mais ou menos. Diferença de clima. Fernanda, muito obrigado. E Eduardo. Acho que foi muito interessante. Fernando, sai daqui, ó. Estou desligado. Ainda falta aqui pessoas, não falta, devem ter ido. Tá ligado? Será que a gente desligou? A luz vermelha está acesa, está ligado? Deixa eu só conferir aqui. Ora bem, nós vamos começando até porque já não temos muito tempo. Eu queria agradecer à Fernanda e ao Eduardo a oportunidade, acho muito interessante. Há muita coisa que nós durante a improvisação não percebemos, não é? Não conhecemos bem o historial, mas acho que depois a discussão final mostra bem uma série de elementos, eu diria, não só da improvisação, como deste tema final que aqui vamos ver, que é a parte da liderança positiva, ou das organizações positivas, ou estudos organizacionais positivos. E o que é interessante, eu estava a ouvir e tomei aqui algumas notas de temas que eles iam falando, e de facto há uma grande convergência, até porque provavelmente nós só podemos improvisar bem respeitando alguns princípios que estão muito próximos desta lógica do positivo. E eu não sei se recordam da primeira pergunta que a Fernanda fez, antes deles começarem a atividade. Qual é que era a pergunta, Fernanda? Qual é que era a coisa mais importante da história, era isso? Tornar positivo. Exatamente, e portanto o essencial do positivo é ser positivo, não é? E portanto a questão aqui é o que é que nós podemos ver com isso. E deixem-me já agora só deixar aqui alguns dos temas que eles foram referindo na discussão no final. A ideia de que o meu papel é ser ator, mas às vezes já dou comigo a ser o diretor, que eu achei uma ideia interessante, não é? E o que é interessante é que provavelmente nós às vezes somos diretores sem perceber, não é? Portanto, eu nem sequer percebo que estou a assumir o papel de diretor, mas a verdade é que estou. E uma das dimensões que nós vamos ver agora é essa, a primeira condição se calhar para ser mais positivo, eu já vou dizer o significado positivo, é essa, é ter consciência do que estou a fazer, não é? Outro muito importante que é não julgar, portanto o meu papel não é julgar os outros. Acho que isto é importante na improvisação, ou será mais do que na improvisação? Ultrapassa as fronteiras da improvisação, o que é que vos parece? Não julgar. Eu acho que é uma condição para ser positivo, né? Sim, aliás, isso é uma ideia tão antiga que está na Bíblia, não é? Não julgarás. E a verdade é que nós muitas vezes julgamos sem necessidade. E se calhar é normal, mas portanto, a questão é suspender o julgamento. Não é preciso estar sempre a julgar os outros e se calhar é boa ideia não o fazer com muita frequência. Outra noção que eles referiram e que eu queria aqui apresentar rapidamente é de segurança psicológica, que é uma das características essenciais. O que é isso da segurança psicológica? O que é que o termo sugere? É um certo conforto, né, para aplicar determinados conceitos. Conforto psicológico. Sim, conforto psicológico, e a ideia de que depois liga a outra, que é a questão do erro,
e do desvio, que é se eu errar ou se me desviar do que está planeado, não tem problema, porque o grupo vai estar lá para me ajudar a voltar ao caminho. Outra coisa, eu tomei nota aqui, já não me lembro exatamente porquê, mas a certa altura eu estava a pensar naquela questão da diferença entre o learn it all e o know it all. E a ideia aqui é que quando eu começo a improvisação, não sei o que é que vai acontecer, vou ver. Mas para eu participar no processo tenho de suspender a ideia de que sei tudo, porque eu não sei tudo, eu sei algumas coisas e os outros sabem outras, e é em conjunto que vamos fazer o nosso papel. A improvisação, eu julgo que é boa para esse efeito, porque como nós não conhecemos o final da história, pelo menos no seu detalhe, portanto a implicação é muito clara, eu vou ter de aprender com os outros, para aprender com os outros tenho de suspender a ideia que eu próprio sei tudo. Isto faz sentido ou não, Fernanda? Pronto. Outra, e eles mencionaram muito isto, é tudo feito em equipa e exige atenção ao outro, que no fundo é um bocadinho como o jazz que nós tínhamos falado outro dia. Portanto, eu não me basta tocar bem a minha parte, porque para eu tocar bem a minha parte tenho de perceber as participações dos outros e, portanto, o esforço é sobretudo coletivo, e é interessante que se calhar tenhamos de fazer exercícios de improvisação para perceber isso, não é? E acho que nas organizações muitas vezes há muito pouca consideração pelo papel do outro, não é? E isto, no fundo, isto tem uma explicação, porque é que nós muitas vezes nas organizações não prestamos atenção ao papel do outro. Isto no limite não é nada pessoal, não é, eu não faço isso por querer ou por não ser boa pessoa ou por nada disso. Isto acontece porquê? E se voltarmos à nossa primeira discussão logo no princípio, como é que o trabalho tipicamente é desenhado? Lembram-se das organizações mais tradicionais? Tudo muito planejado, estruturado. E muito individualizado, não é? O meu trabalho é o meu trabalho. Portanto, o que é que eu tenho de fazer em relação aos outros? Não te preocupes com os outros. Porquê? Porque cada um tem exatamente a sua função previamente. Cada um tem o seu trabalho. E se cada um fizer bem o seu trabalho, isto no final vai tudo correr bem. Isto talvez seja verdade em algum tipo de organizações muito mecanicistas, mas como as organizações mecanicistas são cada vez menos interessantes, portanto esta é uma maneira de pensar que é muito limitada. E portanto esta ideia de que o trabalho em equipa implica de facto atenção ao outro, eu acho que ficou muito claro no exercício, não é? A ênfase positiva eu já referi, aliás, eu tenho a ideia que há uma expressão na improvisação teatral que é do yes ending, não é? Que é quando alguém diz alguma coisa, eu digo sim e depois peco para fazer qualquer coisa. Nas organizações muitas vezes fazemos o contrário, é não, não é? Não. E uma das características, vamos ver daqui a nada, das organizações positivas é exatamente essa. Eu enfatizo o que posso fazer e não o que não posso fazer. Por outro lado, eles também estavam a dizer, e houve um deles que disse no final que no fundo, se calhar, o que nós fazemos no dia a dia é improvisar. Improvisamos muito, improvisamos o nosso próprio papel. Não sei muito bem o que é que vai acontecer, mas tenho o meu papel e, portanto, improviso usando o meu papel e, portanto, nas organizações também pode ser interessante ter esta ideia. E o outro aspecto que eu acho interessante, na discussão, na sessão, é que, no fundo, a criação pode ser uma atividade normal, não tem que ser necessariamente muito extraordinário. E se calhar o que distingue as boas organizações é isso, a ideia de que nós criamos coisas pequenas, mas a acumulação de coisas pequenas eventualmente é o que faz a diferença entre as organizações que inovam mais e as que inovam menos. E, portanto, acho que é um exercício muito rico, sobretudo porque é possível ver que pessoas muito jovens conseguem perceber e sentir uma série de coisas que na maior parte dos cursos não existem e nós não preparamos as pessoas. Eu estava a assistir e lembrei-me de uma atividade que nós temos no nosso programa de MBA. A atividade é um bocadinho diferente, mas o objetivo é o mesmo, que é, no nosso programa de MBA, eles têm há um dia que vão lá em Lisboa para o Museu do Fado e têm de fazer duas coisas, escrever um fado em inglês e cantá-lo. E o Museu do Fado empresta os guitarristas. O que é interessante é que quando isto começou, os guitarristas disseram, nem pensar nisso, nós não fazemos, porque a ideia é que não há fado em inglês. E nós dissemos, está bem, mas isto não é um fado, é um exercício. E eles disseram, mas mesmo assim, isto não se pode fazer, o fado não é em inglês. E eles, está bem, mas é só um exercício. E acho que estou muito a convencer os guitarristas a alinhar. E para os participantes no programa, a ideia de escrever uma música, cantá-la e isto ser gravado é aterrorizador. Não é? E qual é o objetivo disto? Bem, há alguns que se dão mais ou menos bem, que estão um bocado nas tintas, não é? Mas para muitos aquilo é uma experiência, imaginem, para mim, se tivesse de fazer isso, também ficaria, como eles diziam, meu Deus, tira-me deste filme, não é? Eu vim fazer um MBA e estão-me a pôr a fazer isto, mas qual é que é o objetivo? Que é muito semelhante, era o que eles diziam. Exercitar.
desenvolver ou despertar aptidões que não... Sim. Mas a nossa ideia aqui, nós não esperamos que nenhum deles tenha uma carreira como fadista, não é? E acho que nunca aconteceu, para dizer a verdade. Não há ninguém que tenha descoberto ali a minha vocação final, já nem faço o MBA, vou mas é cantar o fado, não é? Sair da zona de conforto, sim, né? Se expor de outra forma. E expor-me até um bocadinho ao ridículo, não é? Porque isto é um bocadinho ridículo, tudo é um bocadinho ridículo. E é por isso que o fado é em inglês, não é? Bem, para já, alguns alunos não sabem falar português. Mas a ideia é isto, nada disto faz sentido, não é? Portanto, porque é que eu estou aqui? Mas acho que às vezes, quando nos levamos demasiado a sério, isto também é uma forma de forçar a saída da zona de conforto. E se eu sair da zona de conforto, se calhar o que é que acabo por ganhar? Um atributo que é muito importante. Sim, e alguma humildade, não é? A humildade, não. Eu às vezes também faço figuras ridículas e no fundo, se calhar nenhum de nós fica muito pior por causa disso, não é? Aliás, acho que um dos problemas do mundo das organizações e das empresas em particular é que às vezes é um mundo um bocadinho pomposo, não é? Em que toda a gente anda a fingir uma série de coisas e, portanto, se fingirmos menos, se calhar podemos ser mais, no fundo, mais consequentes e mais felizes naquilo que fazemos, não é? E, portanto, acho que foi uma sessão bastante rica nestas dimensões. E o que é que eu queria fazer para acabar? Basicamente isso, portanto, usar aqui esta oportunidade para falar um pouco do que é o significado positivo neste processo, falar um pouco do nível individual, do nível grupal e, eventualmente, deixar uma pista ou outra sobre o nível das organizações, porque o tempo fica um bocadinho escasso. De qualquer maneira, se alguém tiver interesse em explorar isto, há muita coisa escrita sobre o tema. E portanto, eu depois posso deixar alguma literatura até. É liderança positiva, liderança individual e liderança grupal? Ao nível... na verdade, eu falo de liderança, mas é mais interessante pensar em comportamento organizacional positivo. Ou seja, imaginem o seguinte, imaginem que eu olho para o comportamento organizacional e tento ver o que é que posso fazer para melhorar a dimensão humana das organizações e aqui a minha proposta é que olhemos um bocadinho para o nível individual, grupal e organizacional. É uma forma um bocado convencional, mas enfim, dá jeito. E a minha pergunta, primeira, de onde é que vem este interesse pelo positivo e o que é que significa positivo? É assim, esta ideia de Positive Organizational Scholarship, ou estudos organizacionais positivos, é uma ideia relativamente recente, que surge em meados dos anos 90, com este nome, mas que, obviamente, é uma ideia muito mais antiga do que isto, como vamos ver. Na verdade, mais uma vez, acabamos tendo na Grécia Antiga, se quisermos ir mesmo às origens. Agora, como tema, ele é relativamente recente, e digamos que tem mais ou menos 15, 20 anos. E qual é no fundo, a semente desta ideia, que está muito próxima daquilo que ficou conhecido também como psicologia positiva. Ora bem, o cenário é o seguinte, imaginem que a certa altura, especialmente na sequência da Segunda Guerra Mundial, o governo americano começou a investir grandes somas de dinheiro em programas cujo objetivo era ajudar a recuperar militares que tinham voltado da guerra com problemas, com mazelas psicológicas graves. E nessa altura, o governo americano começa a estimular programas de investigação muito orientados para a resolução destas doenças psicológicas. E, portanto, o cenário é um bocadinho este. E o dinheiro colocado à disposição dos investigadores é tão significativo que isso acaba por fazer com que, basicamente, a comunidade de investigadores de psicologia esqueça uma das raízes da disciplina, que é o estudo do gênio humano. Ou seja, a psicologia preocupava-se com o sofrimento e com o gênio. Como vocês imaginam, se o dinheiro para estudar o sofrimento é muito volumoso, portanto o pessoal esquece o gênio e dedica-se a estudar o sofrimento. E acaba por se fazer quase uma correspondência entre a psicologia, nomeadamente a clínica, e o sofrimento psicológico. E depois, mesmo nas organizações, o processo é mais ou menos o mesmo. Ou seja, se nós olharmos para um manual de comportamento organizacional tradicionalmente, os temas que se estudam é como é que eu posso resolver problemas de motivação, como é que posso resolver problemas de satisfação, como é que se resolve problemas de stress, por aí fora. Portanto, a ênfase é muito colocada no negativo, naquilo que não temos. E a certa altura, há um momento de viragem em que um antigo presidente da Associação Americana de Psicologia, um homem chamado Martin Seligman, faz um discurso no congresso anual da Associação, em que diz que é a altura de recuperar o lado positivo da psicologia, ou seja, estudar o gênio humano. Porque é que há pessoas geniais, não é? Porque é que há pessoas
que são capazes de fazer coisas extraordinárias, não é? E isso gera um interesse novo por esta noção de positividade e da aplicação de princípios positivos na psicologia. O próprio Seligman conta a história, e o que ele diz é que um dia estava a trabalhar em casa e ele tinha uma filha pequena na altura que lhe pediu para ir brincar, ao que o homem terá dito que não posso porque estou a trabalhar. E aparentemente a menina disse-lhe que tu deves ser uma pessoa muito infeliz porque nunca aproveitas as coisas boas da vida, e acho que aquilo fez cair a ficha do Martin Seligman, que aliás era conhecido por ser a pessoa que inventou a expressão de learned helplessness, que no fundo é traduzida como desamparo aprendido, em que a ideia é que há pessoas que estão numa condição complicada, mas aprenderam que não há nada que possam fazer. Aprenderam bem ou mal, mas a ideia é que eu acredito que não há nada que possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. E portanto, se eu acredito que não há nada que possa fazer, o que é que eu faço para sair da situação? Nada. Porque não há nada a fazer. E este Martin Seligman é quem criou, foi ele que criou este conceito, não é? E, portanto, a questão é como é que nós podemos ajudar as pessoas a fazer qualquer coisa, mas o conceito na sua origem é bastante negativo, não é? E ele faz este apelo e começa uma vaga de estudos em várias partes do mundo sobre esta matéria. Como é que nós podemos criar melhores organizações, nomeadamente. Há dois grupos nos Estados Unidos que lideraram o processo, um grupo na Universidade de Michigan e outro na Universidade de Nebraska. E portanto, todo o movimento acaba por florescer a partir daqui. O que é que significa positivo? Significa três coisas. Portanto, eu agora estou a aplicar particularmente ao caso das organizações. Portanto, uma organização positiva, em primeiro lugar, é uma organização que obtém resultados. Porque, como imaginam, eu tenho uma organização que é um sítio impecável para trabalhar, mas acumula prejuízo em cima de prejuízo. Enfim, isto pode ser muito positivo, mas não vai muito longe, não é? Portanto, é preciso ter resultados. Segundo, é uma organização que enfatiza as forças e não as fraquezas. No fundo, a lógica da improvisação. Focar o positivo. E a terceira dimensão é que são organizações tipicamente preocupadas com uma atuação virtuosa. E virtuosa aqui não significa necessariamente religiosa ou ética, embora o ético também seja importante, significa sobretudo equilibrada. E voltamos à questão dos paradoxos, o que é equilibrado ou virtuoso. Basicamente, e se quiserem, mais uma vez, podemos representar o equilíbrio com a imagem do Yin Yang e, neste caso, podemos até combinar com a ideia do Aristóteles, que dizia que uma vida bem vivida é uma vida virtuosa. E ser virtuoso não é ser santinho, não é? Há muitos santinhos que não são virtuosos e há muitas pessoas virtuosas que não são santinhos, não é? Ou anjinhos, não é? O que é ser virtuoso, no sentido aristotélico? O que é que Aristóteles dizia sobre a virtude? Onde é que está a virtude? Vocês agora podem dizer, está em Salvador. Não, o ponto não é esse. Não é? Onde é que está a virtude? Ele dizia, a virtude está... Conhece a expressão? Como é que acaba a frase? No homem? Não, no homem não. Isso seria politicamente incorreto nos dias que correm, não é? Não, no meio. Nunca ouviram a expressão? No meio está a virtude. Nunca ouviram? É uma frase muito conhecida. Que se diz por vezes, no meio está a virtude. O que é que isso quer dizer? Isto é Aristóteles. O Aristóteles é que dizia isto. Depois nós adaptamos, mas a ideia vem dele, não é? O que é que significa isto? Que meio é este? O equilíbrio. Sim, é no meio. Não, aqui não é nesse sentido. É mesmo no meio, no equilíbrio. Então o que é que ele diz que é virtuoso? Virtude é um ponto elevado entre dois extremos que não são virtuosos. Deixem-me dar um exemplo. E aqui já indo um bocadinho para o nível individual. Digam-me lá o exemplo de uma ou duas ou três virtudes humanas. Portanto, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que faz o quê? Isto não é nada especial, não pensem que... Não estou à espera de nada especial. Digo, quando eu penso numa pessoa virtuosa, penso numa pessoa que... Se preocupa com outros. Por exemplo, preocupa-se com os outros, é empática, não é? Empatia, sim. Mais. Tem uma atitude positiva. Também. Por exemplo, mais. Pensa em forças de caráter que são positivas. Honesta, ética. Honestidade. Honestidade é uma virtude, não é? Mais. Mais uma ou duas só. Querem que eu diga mais uma ou duas? Paciente. Paciência. A coragem. A coragem é uma virtude, não é? O humor, o sentido do humor, é uma virtude, segundo o Papa Aristóteles, uma virtude menor, mas uma virtude. A humildade é uma virtude. Portanto, tudo isto são virtudes e há outras, não é? Portanto, há uma lista de... depois há sempre alguém que faz a lista de tudo e, portanto, há uma lista das virtudes. E depois até podem ir lá e ver no vosso próprio caso
tenho e podem chegar à conclusão que são pessoas altamente virtuosas, não é? E portanto, o que é interessante é que todas estas virtudes são, segundo o Aristóteles, pontos de equilíbrio. O que é uma pessoa humilde, por exemplo? Portanto, uma pessoa humilde é uma pessoa que está no meio de dois extremos, que é o extremo do excesso de humildade e da falta de humildade. Portanto, o que é o excesso de humildade? Muito subserviente. Sim. Né? Eu sou tão humilde que acabo por ser subserviente, não é? E não sou capaz de fazer valer o meu ponto de vista por subserviência, não é? Mas do outro lado temos a falta de humildade, que é o quê? Que é a arrogância, não é? É bom ser subserviente? Não. É bom ser arrogante? Não. Então é bom o quê? Evitar uma coisa e a outra. Sentido do humor. Segundo Aristóteles também é uma virtude. Eu posso ter excesso de sentido de humor ou falta de sentido de humor. E imaginem que eu aplico isto ao meu chefe. O meu chefe tem demasiado sentido de humor. Logo, o meu chefe é o quê? O que é que diriam? Tem sentido de humor a mais. É o quê? Inconveniente. É inconveniente, é engraçadinho, não é? Mas engraçadinho não é engraçado, não é? Portanto, o meu chefe, ou por vezes, é um palhaço, não é? Pronto, isso é bom? Não. Mas do outro lado, o meu chefe não tem sentido de humor. Logo, o meu chefe é o quê? Diga. É sisudo, é ranzinza, é chato, não é? Até pode ser distante, não é? E portanto, nesse sentido, o que é o sentido do humor? É a capacidade de equilibrar estes excessos, ou seja, porque é que o sentido do humor é importante? Ou é virtuoso neste sentido? O que é que acham? Porque é que pode ser uma virtude? Não sei se já tinham pensado no sentido... Sim. Cria empatia. As virtudes depois ligam-se, não é? E já agora deixem-me dizer, o facto de eu ter uma grande virtude em si mesmo vale muito pouco, a não ser que seja combinado com outras virtudes. Eu tenho uma virtude, eu sou muito corajoso, mas não sou honesto. Sou virtuoso ou não? Enfim, sou corajoso, mas não sou honesto, não sei se sou virtuoso. Tenho uma virtude, mas faltam-me outras, não é? Ou tenho muitas virtudes, mas não sou corajoso. Portanto, se calhar, o que conta não é uma ou duas, é a maneira como isto depois se agrupa, não é? O sentido do humor é importante porquê? Porque o sentido do humor, por exemplo, estimula a empatia, não é? Nomeadamente, se eu for capaz de usar o sentido do humor contra mim próprio. Ou a respeito de mim próprio. Porque o sentido do humor também é revelador de quê? No limite. Se eu usar, faço a mim próprio. Ou seja, eu brinco comigo mesmo, que era o que eles estavam a dizer na sessão. Não nos levarmos demasiado a sério. Sair da zona de conforto e aceitar que fazemos alguns disparates de vez em quando. O que é que isso diz sobre mim? É uma prova de quê, no final, no limite? Se eu sou capaz de me rir a mim próprio, mostra que sou também um bocado o quê? Humilde. Sim. Não me levo demasiado a sério. Também sou capaz de me rir de mim. E deixem-me dizer que, do ponto de vista de, não só, mas também de liderança, mas não é preciso ser líder para isto ser verdade, acho que é uma grande capacidade de saber usar o humor para mostrar humildade. E se isto for feito espontaneamente, melhor. Já agora o Aristóteles também dizia, como é que eu sou virtuoso, ou como é que eu construo as virtudes? Sendo virtuoso ou atuando virtuosamente. Ele diz que a virtude é uma prática, é um hábito. E se eu atuar habitualmente de uma forma virtuosa, acabo por ser percebido como virtuoso. E a verdade é que algum tipo de treino, nomeadamente este que nós vimos, pode facilitar isto. Há um episódio real que mostra como é que isto pode acontecer. O Arnold Schwarzenegger, numa candidatura a governador da Califórnia, a certa altura, foi numa ação de campanha qualquer e foi atingido por uma manifestante com o ovo e a televisão estava a filmar. É uma situação um bocadinho embaraçosa, não é? Portanto, o candidato a governador leva com o ovo. Só que o Schwarzenegger, que é um homem que anda a treinar-se para estar em frente a câmaras há muito tempo, aproveitou a situação e nessa altura aproveita e disse perante as câmaras, disse o seguinte: o tipo que me atirou o ovo fica-me a dever o bacon. Fica a dever o bacon. Que é genial, não é? Não entendi. O tipo que me atirou o ovo fica-me a dever o bacon. Deve o bacon agora. Ele tem que mandar o bacon. Agora manda dar o bacon, não é? Eu não quero só o ovo, não é? O que é que ele fez? Eu acho que isto é genial, não é? O que é que ele fez? Ele converteu uma situação negativa. Ele tornou uma coisa má numa situação boa, não é? E riu-se um bocadinho dele próprio. O que é que ele disse? Epá, isto tanto faz, não interessa, não levei isto muito a sério. E uma coisa má transforma-se numa coisa boa. E esse é um bocadinho o lado, quando eu digo o positivo e o negativo é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa não, mas são as duas faces da mesma moeda.
E liderar ou atuar positivamente é também perceber o que é que eu posso fazer nos momentos maus, não é? Este é um bom exemplo, não é? Alguma humildade implica também algum sentido de humor. Algum sentido de humor pode ser revelador de humildade. Por exemplo, há um livro do antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, um senhor chamado David Owen, em que ele analisa a saúde mental e física de muitos líderes. E um dos casos que ele apresenta é o do George W. Bush. Foi um presidente um bocadinho massacrado pelos mídias, não é? Mal nós sabíamos o que é que depois havia de ver. O Bush hoje parece um extraordinário homem de Estado, não é? Mas na altura não se sabia. E o Bush era muito atacado, portanto, por ser mal preparado, pouco inteligente, etc. Mas era um homem que tinha algum sentido de humor e, curiosamente, e alguma humildade. E o David Owen é até bastante positivo em relação a ele. E há um exemplo que ele dá, eventualmente alguns de vós ouviram, que sabem que o George Bush de vez em quando falava assim um inglês meio fraquito, não é? De má qualidade. Por exemplo, a certa altura acho que ele foi à Grécia e ter-se-á referido aos gregos como os Grecians. Não é Grecians, é Greeks, não é? Uma vez ele numa ação qualquer, foi uma aula da escola primária, e escreveu batata em inglês errado. E houve um dos alunos das crianças disse: Senhor Presidente, não é assim que se escreve. E portanto isto são factos, não é? Acho que ele pôs um E no fim, potato não leva E no fim, para não? Potato acho que é com O, e ele pôs potato, e acho que o menino disse: Senhor Presidente, acaba com O, não leva E, e ele é um bocado embaraçoso, não é? E um dia alguém pergunta a um jornalista numa conferência de imprensa, pergunta-lhe: Senhor Presidente, o senhor fala francês? Ao que ele terá respondido: francês? Eu mal falo inglês. Ele usa um bocado o sentido do humor no fundo, para brincar um bocadinho consigo próprio. Portanto, o positivo aqui é, o significado do terceiro é esse. Positivo é ser virtuoso neste sentido. Ser virtuoso não é, repito, não é ser santinho, é equilibrar as coisas e perceber onde é que eu tenho falhas e aceitá-las, não é? E no fundo aceitar-me como sou, com aquilo que tenho de bom, mas também com as imperfeições que tenho. E portanto, esta corrente leva a uma série de desenvolvimentos de que eu iria mostrar aqui 2. Não tenho muito tempo, mas consegue-se fazer. E é que, ao nível individual, o que é que isto tudo significa? Significa, e portanto se quiserem depois poderão procurar, há inúmeros trabalhos sobre isto que eu aqui vou agora referir, significa que ao nível individual eu posso ajudar a desenvolver pessoas mais positivas trabalhando o seu capital psicológico positivo, que é conhecido em inglês com a abreviatura PSYCAP. E o que é que isto quer dizer? Que é possível desenvolver o lado positivo das pessoas investindo em 4 dimensões que em conjunto compõem o acrónimo HERO, ou seja, é possível desenvolver o heroísmo normal das pessoas sem grandes dramas, digamos assim. E quais são as 4 dimensões? A primeira, isto tem de ser em inglês, então não faz sentido. A primeira é esperança. E a ideia é que eu posso criar pessoas mais positivas trabalhando a sua esperança. O que é a esperança? Capacidade de acreditar no futuro. Sim. No fundo é a capacidade de acreditar que o futuro traz coisas boas, não é? Otimismo. O otimismo é a segunda, aliás. É a última. E portanto, mas é interessante tenham juntado a esperança e o otimismo, porque há quem defenda que a esperança e o otimismo são o mesmo conceito. Na verdade, fatorialmente, eles aparecem como diferentes, não é? E portanto, qual é a diferença entre esperança e otimismo? Estatisticamente, eles aparecem como diferentes, portanto, vamos aceitar isso como regra, não é? Mas de facto parece haver alguma sobreposição. A esperança está mais relacionada ao futuro, o otimismo pode ser uma postura com relação ao presente. Sim, e é essa a diferença. A esperança tem a ver com o futuro, o que é que eu espero que o futuro me traga. O otimismo tem mais a ver com a interpretação que eu faço daquilo que me aconteceu. E portanto, qual é o pensamento de um otimista? Resolvendo já aqui a questão do otimismo. O otimista pensa que correu mal, mas quê? No passado correu mal. Mas pode ser diferente. Mas pode ser diferente. E o que é que pensa o pessimista? Correu mal e vai continuar a correr mal. E portanto, sobretudo a dimensão do otimismo tem a ver com a maneira como eu interpreto aquilo que me aconteceu. A esperança tem a ver com as minhas expectativas face ao futuro. E portanto, porque é que a esperança é importante para criar
mais capital psicológico positivo. Eu diria que a razão tem a ver com isso. Quando eu olho para a frente, antecipo a possibilidade de me acontecerem coisas positivas e crio mais condições para isto ser verdade. Há quem defenda que um dos segredos das boas equipas tem a ver com o facto de eu ter desenvolvido hábitos de sucesso e, portanto, quando olho para o futuro, espero que esses hábitos de sucesso me permitam obter resultados mais positivos, mesmo quando eles começam por ser menos adequados. Ou seja, eu trabalho a paciência, como o Eduardo há bocado dizia, não é? E, portanto, o que é a esperança? Esperança é uma combinação de willpower e waypower, ou seja, o poder de saber que há um caminho e há um destino, ou seja, há um destino e uma maneira de lá chegar. Os ingleses traduzem isto de uma forma compacta, dizendo que where there's a will, there's a way. Quando há vontade, há caminho. E, portanto, a esperança é isso. Eu acreditar que o futuro pode ser positivo. Estão a ver algum líder que tenha baseado toda a sua mensagem numa lógica de esperança? Há muitos, uns fazem de uma forma melhor, outros pior. Mas quem é talvez um... Bem, há exemplos bons, por exemplo. Mandela. Mandela, não é? E mais recente.